Marcos Duval, de forma remota. Com a palavra o senador Marcos Duval. Depois é você, Fernando. Boa tarde, obrigado, presidente. Prazer estar falando aqui com o presidente Barra Torres. Presidente, a minha dúvida é o seguinte: a hidroxicloroquina, ou cloroquina, ela foi, pelo que eu sei, ela foi criada em 1946, se não me engano. Em 1955, a OMS começou também a utilizá-la. Então, tem mais de 66 anos que a hidroxicloroquina estava nas farmácias brasileiras sem necessidade de receita médica. E quando houve o início da pandemia e a fala do presidente sobre o uso dela, que ela poderia auxiliar, e assim, até confirmando a informação que eu tenho, né? A informação que eu tenho é que fizeram testes já no período que a pessoa já estava em estado grave, hospitalizado, e esse remédio acabou virando veneno nesse teste, né? E aí começou essa onda de que é um remédio que não fazia efeito nenhum, que fazia mal, que não tinha efetividade nenhuma. Bom, então a minha dúvida é o seguinte: foram 66 anos que esse remédio estava sendo vendido nas farmácias sem receita médica. E de uma hora para outra veio-se o discurso de que ela causava arritmia, problemas cardíacos, infarto, mortes súbitas e tudo mais. E, quer dizer, tornou essa medicação como se fosse um veneno absoluto e assustador, né? Assim que a imprensa, todo mundo falou, sempre faz o discurso até hoje, até agora, há poucos minutos. E aí eu pergunto, quem prevaricou? Quem que deixou durante 66 anos, avisar que essa medicação seria tão perigosa, tanto ao ponto que todos colocam, ou ela não é tão perigosa, mas se tornou obrigatório a receita médica para não ter uma invasão e acabar esvaziando as farmácias para outras doenças, né? Pode ter sido uma estratégia também, mas que essa estratégia de exigir a receita para que não faltasse para as outras enfermidades causou uma sensação de que, opa, peraí, essa medicação é perigosíssima ao ponto de dar um infarto, né? E aí eu queria saber a posição da agência. Ela prevaricou, não prevaricou, as medidas que foram tomadas foram de precaução? Qual é a sua posição referente a isso? Porque até hoje, como o senhor mesmo já repetiu aí diversas vezes, há testes ainda sendo utilizados com a hidroxicloroquina na fase inicial da doença, isso que eu sempre escutei, né, na fase inicial, e que isso deve durar até final do ano. Bom, então não tem conclusão nenhuma. Então muita gente tem afirmado, né, que isso não já está comprovadamente confirmado, que a hidroxicloroquina não tem efeito. Pronto, essa afirmação é uma mentira, porque isso a gente pode ter no dia 31 de dezembro desse ano, conforme o senhor nos colocou aqui, certo? Então a minha pergunta é essa: houve a prevaricação durante 66 anos, essa medicação ela ainda não pode ser afirmada como não tem efeito, ou ela pode continuar sendo afirmada que está em processo de pesquisa e essa resposta teremos na data tal? Essas seriam as minhas perguntas. Senador, boa tarde. As perguntas que o senhor fez, né? Vamos recapitular a história. A cloroquina, ela é aproximadamente ali dos anos 30, salvo melhor juízo, pela Bayer, alemã. E conforme Vossa Excelência apontou precisamente, a hidroxicloroquina, 1946, e com uma utilização mais ampla a partir de 1955, por aí. A hidroxicloroquina é um produto, digamos, bem mais, cronologicamente falando, mais moderno, não é, mais avançado, e, consequentemente, com efeitos colaterais a menor do que a sua
irmã mais velha, por assim dizer, a cloroquina. E o que acontece? É exatamente como estávamos agora há pouco falando. A Anvisa teve que tomar como reguladora de mercado também, né? A agência não só trata da parte sanitária, mas também é reguladora de mercado. Nós vislumbramos que produtos utilizados no tratamento off-label estavam levando a um consumo maior sem uma previsibilidade de reposição por parte dos próprios produtores. Principalmente no caso da cloroquina e hidroxicloroquina, são medicações de um custo de produção relativamente baixo, principalmente a cloroquina, que acaba não interessando muito certos produtores que preferem produtos mais custosos e que têm um retorno de mercado melhor. Então, não houve uma adaptação do setor produtivo a ponto de suprir a demanda. Então, tivemos, inclusive, várias denúncias também de pessoas com a receita, porque receita sempre precisou, mas era receita comum. Chegava na farmácia com uma receita de 3 caixas, daqui a pouco voltava mais 3, mais 3, mais 3, e no final fazia, inclusive, estoque de produto. Então, foi necessário que a agência realizasse por tempo determinado, e já foi revogado isso, a ortodoxia maior na questão da receita. Então, receita especial, com retenção, uma via ficar retida, e com definição também de quantidade máxima a ser adquirido por cada pessoa, por cada comprador. Tivemos, inclusive, várias reclamações nessa época também, porque algumas pessoas entenderam que era uma medida da agência em dificultar o acesso a pessoas. O intuito não foi esse, e tão logo essa situação voltou, se não uma normalidade, mas pelo menos a um grau de administração do problema melhor, nós revogamos essas situações. Senador, quanto ao uso off-label, a Anvisa ela não tem ação em uso off-label. A Anvisa tem a ação no uso de bula. E quanto ao uso off-label, as entidades de classe são aquelas que se manifestam quanto a isso. São os conselhos regionais, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e as associações de especialidade. O que vemos no cenário científico mundial atual em relação a esse medicamento é que muitos estudos foram feitos sem método, e os que foram feitos com metodologia mais ortodoxa são estudos que darão respostas ainda num tempo mais à frente, principalmente na questão do uso leve, conforme Vossa Excelência muito bem apontou. Ok? Eu já te agradeço, tá respondido, fico feliz com a resposta, e exatamente dentro do que eu sempre pensei. Então, acho que vale afirmar aqui a todos os senadores, todos que estão assistindo, a imprensa, que o discurso de que as pesquisas já apontaram a ineficácia da hidroxicloroquina, essa frase não é uma verdade. Ela pode se tornar uma verdade, mas atualmente ela não é uma verdade. Ela ainda está em pesquisa em outro processo, no processo inicial da doença. Mas era isso que eu queria pontuar, porque eu fiquei com muita dúvida. Uma medicação ser vendida sem receita, com aquela receita básica, só que o médico fazia para botar o horário de dosagem, e ela, de repente, virar um remédio que virou um veneno e que poderia matar do coração qualquer pessoa. E isso, para mim, sempre foi um discurso mentiroso de quem era contrário a esse tratamento, a essa prevenção. Bom, te agradeço, desejo aí ainda mais sucesso e está ganhando grandes admiradores pela transparência e pela equipe. E a Anvisa sempre foi um órgão que todos nós, brasileiros, nos sentimos muito orgulhosos. Obrigado, senador.